Vamos dar continuidade à aula de formulário. Na última aula a gente parou dos elementos básicos, por enquanto fizemos somente um elemento de entrada. Ao você digitar, ao você limpar e assim foi indo. Vamos voltar ao nosso código. Legal, percebemos que o type é o tipo do elemento que vai ser entrado, do input. Então vamos criar mais um aqui, ó, entre os botões e o nome. Vou criar mais uma tag aqui. Vou colocar um label de e-mail for. Nome aqui pode ser qualquer um, lembrando que o nome daqui tem que ser igual ao do ID. Então vou colocar aqui, ó, e-mail, um rótulo, o rótulo que a pessoa vai digitar, e-mail. Vou dar um BR para ficar mais fácil a visualização. Vou descer, vou fazer a tag de entrada. Então, input. Lembrando que a tag de input é uma tag vazia, ela mesmo fecha em inline, ela não ocupa espaço. Outra coisa, o type, qual que é o tipo de atributo? Antigamente, você não tinha semântica, e-mail, você não tinha search, procura, time, você usava somente text para tudo. Text para e-mail, text para número, text para telefone, tudo, era tudo text. Hoje em dia a gente tem a semântica. Então vamos começar a usar a nova semântica. Então vamos colocar aqui, ó, que eu quero e-mail. Vou colocar o name. O name sempre é bom identificar o campo que está sendo rotulado, o campo que está sendo preenchido que vai para a programação. Então, e-mail. O ID, lembrando que o ID pode ter o mesmo nome do name, que também serve para o CS, para o JavaScript e também para o rótulo aqui, para quando eu clicar no e-mail lá na parte visual, ele mostrar para mim. Então, vamos lá. Colocar e-mail. Legal. Vou colocar o sizer, que é o tamanho, sizer. O sizer vou colocar 50, vou deixar igual ao de cima. 50. Vou dar um enter aqui. Vou colocar o placeholder, vou dar uma dica para a pessoa, digite e-mail, para a pessoa saber o que tem que digitar nesse campo. Digite e-mail. Olha que interessante, sou obrigado a colocar o valor? Não, o valor, por eu não estar colocando aqui, ó, essa é uma questão de entendimento, não quer dizer que ele não esteja ali. Ele está oculto, mas está. Vou colocar outros conteúdos? Posso colocar outros conteúdos. E assim, vou falar que é um campo requerido? Também vou falar que é um campo. Só que é o que é interessante. Ó. O require, se você der um espaço, como vi na aula passada, ele aceita. O e-mail já é um pouco diferente. Você não precisa colocar o require, ele vai fazer o teste. Ó. Vou salvar. Vou voltar no meu navegador. Vou dar um F5, apareceu o e-mail aqui, ó. Vou clicar em enviar, preencha este campo, legal, vou dar preencher de qualquer forma. Quando eu clicar aqui, ó, ele foi os dados. Opa, beleza, vou voltar. Vou atualizar, vou dar um F5, ó. Vou preencher de qualquer forma, vou preencher aqui, ó, de qualquer forma. Vou clicar em enviar, ó. Preenche os dados, preenchi. Vou clicar de novo. Opa, inclua o arroba. Opa, vamos lá. Ó, ele dá uma mensagem, inclua o arroba no endereço do e-mail. Ele está falando que tem alguma coisa errada. Olha que interessante. Mas se eu tirar e não preencher nada, ele vai de qualquer forma. Então eu vou voltar no meu código, ó, e vou falar que ele vai ser obrigatório, require. Além de ser obrigatório, ele vai aceitar a validação própria do type, que tem que ter o arroba.com. Então vou salvar, vou fazer o teste de novo. Ó. Volto no navegador, vou dar um F5. Cliquei. Opa, campo obrigatório. Legal. Enviei. Preenche esse campo por causa do atributo require. Preenchi de qualquer forma. Opa, vou mandar. Campo endereço, precisa do arroba. Vou colocar qualquer coisa aqui, ó. Enviar. Ele foi. Lembrando, da mesma forma que o require aceita espaço, o e-mail, a partir do arroba, ele também aceita e manda os dados, ou seja, ele não é 100%, é uma forma de você evitar o usuário digitar algo errado, mas não é completamente eficaz. Vamos voltar para o nosso código. Então, um dos types é esse. Um dos types que a gente usou que é novo. Antigamente ele usava text. Agora, com type, e-mail, você já tem uma semântica um pouco mais fácil. Vamos para o próximo. Vamos fazer o sexo da pessoa. Então, parágrafo.
Lembrando, isso aqui é só uma estrutura, tem outras formas de fazer isso. Então vou colocar aqui, ó, um label, vou colocar for, igual, sex pode ser qualquer nome for, lembrando que o for só vai ser vinculado ao sexo. Ah, deixa eu só voltar um pouquinho, que eu esqueci, ó. Vou dar um F5 aqui, ó. Ao eu digitar aqui, ao clicar aqui no e-mail, ó, ele dá o foco, tá vendo? Ó? Ao clicar no nome, ó, ele dá o foco bem no texto, ó. O for, eu vou explicar que o for no rádio já funciona um pouco diferente, ó. Vou colocar aqui, ó, sexo. Vou dar um BR, e eu vou fazer o teste. Só um minutinho. E vou fazer o teste. Então, o que é um rádio? Vamos lá. Input, type, rádio. O rádio, ele não te dá opções, onde somente nessa opção você só pode escolher um, se ele for do mesmo grupo. Então, como assim do mesmo grupo? Vou colocar name, vou colocar aqui, ó, sexo, que é referente ao campo que está sendo preenchido, ao rótulo. Vou colocar o ID, sexo, por causa, para ficar mais fácil sentido aqui. Olha que interessante, e o valor, aqui eu sou obrigado a deixar pré-definido. Esse valor no rádio, eu sou obrigado a colocar. Por quê? É esse valor que vai ser enviado para o servidor. Então eu vou colocar aqui, ó, feminino. Vou colocar a sigla. E vou colocar na frente dele o texto que a pessoa está selecionando. Então sexo é uma opção, e uma das opções que ele vai ter é o feminino. Legal, vou salvar, ó, salvo, volto para o meu navegador, visualizo, apareceu a opção sexo aqui. Quando eu clico, ó, ele aparece aqui para mim. Eu não consigo desativar, tá vendo? Vou dar um F5 de novo, atualizar. Vou clicar no nome, ó. Ele selecionou para mim. Só que aqui eu só tenho um. Volto para o meu código, ó. Vou voltar para o meu código. Voltei para o meu código. Vou fazer mais uma opção aqui, ó. Outro tipo de sexo. Input, type, igual, rádio, que eu vou dar mais uma opção. Lembrando, name, aqui ele tem um group, rádio group, igualzinho em outras linguagens. Aqui já, o que vai diferenciar que ele é do mesmo grupo é o name. Se o name tiver o mesmo nome, quer dizer que ele pertence ao mesmo grupo. Então, aonde você vai poder selecionar somente uma. Sexo, ID, sexo. O que vai diferenciar o que a pessoa está clicando? É o value. Então você vai colocar aqui, ó, value. Vou colocar M, de masculino. Esse valor aqui é o que vai ser enviado para o servidor. E esse que está aqui, esse texto, é o que vai ser de usuário, vai ser visual para o usuário. Então eu vou colocar, ó, masculino. Masculino, vou salvar. Legal. Volto para o meu código. Vou dar um F5. Só um minutinho. Legal, apareceu os dois. Ok, primeira coisa. Ao eu clicar em um, quando eu clicar no outro, eu não vou poder selecionar mais. É um ou outro. Por que isso? Quem deu essa opção? Quem deu essa intenção para mim? Foi o quê? Vou voltar para o código. Foi o name, porque ele pertence, ele tem o mesmo nome, porque ele pertence ao mesmo grupo. Agora se eu mudar aqui, ó, sexo 02, vou salvar. Ele não vai mais pertencer ao mesmo grupo. Vou salvar, volto, vou dar um F5. Ó. Cliquei em um, cliquei no outro. Eu seleciono os dois, ou seja, eu tenho duas opções de escolha. Lembrando que o rádio só pode ter uma opção no formulário para ser escolhido. Volto aqui, ó, salvei. Volto para o meu código, para o visualizador. Agora eu tenho um. Agora em questão de acessibilidade, o que isso vai me acarretar? Ou seja, se eu clicar aqui, ó, ele pega sempre o primeiro. Porque ele confunde, ele não sabe se o sexo é esse ou é esse do ID. E o ID só pode ter um só, que é identificador único. Então ele se perde. Então ele pega sempre o primeiro. Ó, cliquei, ele pega o primeiro. Então o rádio só tem essa opção. Opa, legal. Vou voltar. Só que quando eu carregar o navegador, eu tenho outra dúvida. Quando o navegador, muitas vezes o usuário, ele esquece, ó, vou clicar, ó, vou preencher o nome, vou preencher o e-mail aqui, e vou clicar, não vou deixar o sexo. Ó. Ele esquece. Ó. E foi os dados enviados para o formulário. Vou voltar ao navegador. Tá. Eu quero que automaticamente,
quando ele carregar o meu navegador, ele já deixou um selecionado. Daí eu tenho uma palavra reservada, que é o chamado tanto um ou outro, só posso usar em um ou o outro, que é o checkadd. Checkadd, que é uma palavra de contexto. O que é uma palavra? O que é uma palavra de contexto? Uma palavra de contexto, se o valor dele é ele mesmo, eu posso deixar somente o nome dele, ó, checkadd. Verifica para mim. Salva. Olha o que vai acontecer, ó. Vou dar um F5, ó. Ele deixou atualizado para mim. Opa! Quando eu clico aqui, eu vou preencher, ó. Emerson, colocar o e-mail, colocar masculino. Vou colocar em enviar. Opa, ele não está, vou dar uma lupa aqui para vocês, ó. Lupa. Olha que interessante, ó. Ele não está enviando. Por que ele não está mostrando para mim? Porque este formulário, vamos relembrar, foi enviado em forma de... Vou voltar. Ele foi enviado, ó, em forma de post. Ó. Cadê o método dele? É o método de post. Vamos trocar o método aqui. Ó. Vamos colocar como get. Opa. Vamos colocar como get aqui. Ó. Desculpa. Get. Vou salvar. Salvei. Volto pro navegador. Vou dar um F5. Legal. Vou voltar aqui no histórico. Atualizei. Vou preencher. Emerson, o e-mail, o sexo. Quando eu clicar em enviar, ó, vou lá para cima. Vamos ver o URL, porque o get já muda. Ó. Ele está falando que no campo N você preencheu Emerson. Que no name com o e-mail você preencheu o e-mail da pessoa aqui. Ó. Legal. Perceba que ele coloca o E comercial como separador. E o sexo você escolheu como M. Opa, tá batendo realmente. Ó. Se você voltar aqui, ó, vou voltar para o histórico. Ó. Histórico ele não apaga. Realmente tá batendo. Volta aqui, ó. Ao eu voltar, ó, realmente, ó, o valor sexo é esse. Vou voltar, vou fazer de novo o exemplo do feminino. Vou atualizar. Vou preencher qualquer coisa aqui, ó. O e-mail feminino. Vou deixar como tá. Enviar. Vamos subir lá. Ó. Olha o que aconteceu. F, o e-mail da pessoa e o nome da pessoa. Tá batendo. Volto. Então, este conceito é o rádio. O rádio, eu só posso ter uma item selecionado. Legal? Vamos continuar. Olha que interessante. Ó. Esse é um dos campos. E se eu quiser agrupar, fazer uma borda aqui, ó, igualzinho aqueles currículos Vitale, fazer uma borda aparecer aqui. Ó. Eu tenho os elementos CS para fazer isso. CSS. Mas eu vou usar o próprio estrutura do HTML. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou agrupar tudo isso aqui, ó. Tudo isso. Vou agrupar tudo isso aqui. Então é o seguinte, entre a linha form e o primeiro elemento, eu vou colocar um field set. O que é um field set? É um elemento de grupo. Ele vai agrupar tudo isso. Perceba que ele já fechou aqui, ó, na linha 35. Eu vou tirar o fechamento dele, Ctrl X. Estarei descendo. Vou descer. E vou colocar antes, entre o último elemento do parágrafo e do botão. Vou colocar Ctrl V. Fechei ele. Ou seja, ele vai agrupar, ele vai mostrar uma borda para mim, um delimitador. Eu vou salvar, salvei, volto para o meu código do navegador, e vou dar um F5. Ó. Opa, perceba ó, que ele ficou com uma borda aqui. Ó. Ficou com uma borda. Essa borda quer dizer o quê? Eu delimitei, estou falando que isso aqui é um conteúdo, está agrupando tudo isso. Vou fazer igualzinho aqueles currículos Vitale. Vou colocar uma legenda aqui. Ó. Como assim uma legenda? Eu vou colocar quais são esses dados aqui. Vou voltar. Ó. Vou subir. Vou subir. Aqui no field set, ó, eu tenho um campo, uma tag chamada legenda. Legenda. A legenda ela abre e fecha. Ela serve para informar para que foi feita essa divisão, essa seção. Então eu vou dar um título para ela. Dados pessoais. Vou salvar. Ao eu salvar, vou voltar para o navegador. Salva, volta para o navegador. Vou dar um F5. Ó. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Dados pessoais. Ficou uma legenda. Minha pergunta é o seguinte. Ele ficou desse tamanho aqui. Ó. Eu não tenho nenhum container, nada que agrupe esse formulário. Se tivesse feito de uma tabela, como eu fiz para você, poderia ser que isso aqui, ó, como assim, ó, ele diminuísse o tamanho, tá vendo? Vou diminuir um pouquinho o tamanho para você, ó.
ele ficasse dessa forma aqui, ó. Ficaria mais fácil. Só que eu não tenho nada disso. Eu posso usar um CSS. Se eu usar o widget, também ele não vai aceitar, ó. Quer ver? Vou usar o widget aqui, ó. Widget, TH. Vou pedir para ele diminuir, ó. Vou colocar para 500, ó. Ele não vai salvar, ó. Ctrl S, vou voltar, ó. Ele não vai mudar o tamanho, ele não mudou o tamanho. Eu posso usar um CS. Por enquanto, eu vou deixar aqui, ó, um CS inline, só para a gente ter uma noção. Ó. Styler, e vou tirar depois, styler igual. Vou colocar aqui, ó, o widget, que é a largura, e vou colocar aqui, ó, 300, eu tenho que colocar a unidade medida, px, a unidade medida. Vou salvar, vou voltar no navegador, ó, vou dar um F5, ó. Percebo que ele diminuiu aqui para mim. Nativamente, se eu usar o atributo widget, como somente o atributo aqui fora, que é um atributo nativo do HTML, ele não aceita. Eu tenho que usar um CS para formatar. Então, só pra gente. E eu fiz um CS, um atributo CS inline, só para a gente ver como vai ficar. Então vamos lá, fiz uma legenda. Então eu fracionei. Então ficou mais ou menos isso, dessa forma, o meu formulário. Vou salvar, vou dar F5. Vou tirar isso aqui, ó, que ela não tem valor semântico. Vamos continuar. Vamos com mais elementos. Aqui tem mais elementos aqui, ó. Mostramos sex. Vamos supor que eu quero fazer outros elementos. Então vou dar um enter aqui, ó. Opa, vou lá no field set. Toma cuidado para não se perder no field set. Vou dar um enter aqui. Vou criar aqui, ó, um field set. Field set. Fechei. Vou colocar uma legenda aqui no field set, ó. Legenda. Um rótulo. Essa legenda é em grupo do field set. Ela não fica sozinha, somente com field set. Vou colocar aqui endereço. Ó. Vou colocar os campos do endereço. 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 Legal. Vou colocar os meus. Como a gente já aprendeu a colocar o label, vou dar continuidade sem o label. Label. Vou colocar aqui, ó, endereço. Endereço. Vou colocar rua, fica mais fácil. Rua. Rua. Vou colocar o for. Vou colocar end. Vou dar um BR, para ficar mais fácil, um BR. Vou dar continuidade aqui, ó. Vamos lá. Vou vir aqui, ó. Eu vou colocar input. Type. Input type. Vou colocar... Opa! Qual type que eu vou usar? E-mail? Não. Eu tenho um outro? Ainda não. Vou só o alfanumérico. Vou colocar o text aqui, ó. Text. Legal. Vou colocar o name. Vou colocar end. Vou colocar o ID. Por que o ID? Porque o ID é o que vai fazer o vínculo de acessibilidade aqui nesse caso. Vou colocar end. Vou colocar o max. O max lente. Para eu falar quantos caracteres. Vou colocar 100. Eu quero 100 caracteres. Vou colocar da seguinte forma. Eu quero, além dos 100 caracteres, eu quero o size dele. Ó, size. Eu vou colocar 50. Legal. Vou falar para ele que vou dar uma dica de mensagem para ele. Então vou colocar um placeholder. Vou dar um enter aqui, ó. Um placeholder. Placeholder. Percebe que ele vai dando dicas para mim. Vou colocar aqui, ó. Digite o endereço. Endereço. Isso é o suficiente? Se eu quiser fazer que esse campo seja obrigatório, eu coloco e assim vai indo. Vou fechar ele e vou salvar. Vou salvar. Legal. Além de fazer isso, ó, eu vou colocar um parágrafo, porque eu esqueci de colocar um parágrafo aqui, ó. Um parágrafo. Vou agrupar tudo isso dentro do parágrafo. Opa, coloquei o parágrafo no lugar errado. Vou fechar aqui e vou dar um enter aqui, ó. Parágrafo. Vou fechar aqui, ó, Ctrl X. Fechei aqui embaixo. Ctrl V. Salvei. Deixa eu só indentar. Alt Shift F. Ele indentou para mim, fica mais fácil. Alt Shift F. Ele indenta o código, ele arruma o código para mim. Vou salvar. Volto para o navegador. Opa, sem querer, ó. Volto no navegador. Vou dar um F5. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele mostrou o endereço para mim. Perceba que nativamente, ó, o endereço, esqueci errado. Deixa eu arrumar o endereço. Endereço, desculpa, endereço. Perceba que automaticamente ele colocou aqui para mim, ó, o tamanho total da tela. Lembrando, se eu quiser deixar todos iguais, eu tenho que fazer o quê? Por enquanto, ó, um CS aqui, ó,
Styler, widget, colocar com 300px, que é um CS, que é um mais simples por enquanto. Volto, ele formata, fica no mesmo tamanho para mim. Endereço. Então eu vou fazendo meus campos. Opa, só isso tem meus dados. Olha que interessante, pessoal. Ele colocou para mim aqui, ó, a legenda no field set. Vou voltar para o meu código. Vou descer. Vou colocar mais conteúdo, então vou colocar um P. Vou dar um Enter aqui, ó. E vou fazer todos os trâmites. Vou colocar o label. Eu não vou colocar mais o for, então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um número, que é o número da pessoa. Número. Vou colocar um BR. Vou colocar o input. Vou colocar o type. Opa, legal. Eu expliquei para vocês o e-mail, o rádio e o... como fala? O rádio e o text. Tá, legal. Mas para número, eu posso usar o alfanumérico? Depende da sua regra de negócio. Se você quiser, tem muitos números que quando a pessoa vai preencher, vou colocar text só para colocar aqui, para a gente dizer. Tem muita gente que tem número antigo, então coloca 10A, 10B, que é por bloco ou algo parecido. Então eu vou colocar aqui, ó. Pode ser complemento, vou colocar aqui, ó. Name, número, vou colocar ID, igual, número, vou deixar assim mais ou menos. Opa, quer dizer assim de forma, se eu coloquei text, lembrando que antigamente eu usava o text para tudo. Vou salvar, vou voltar, ó, dar um F5. Ó. Se eu usei text, quer dizer que ele aceita tanto número, tanto letras, quanto número. Legal, vou voltar no meu código. Mas se eu não quiser isso, se eu quiser usar uma semântica, eu não quero saber se tem 10A, 10V, B e assim vai indo. Eu posso colocar somente, ó, number, que é um tipo de dados, que é um tipo de entrada, só vai aceitar números. Então eu vou salvar, ó. Volto para o meu código, vou dar um F5. Ó. Agora, se você tentar digitar letras, ó, ele vai. Tá, beleza. Só que acontece, ó, tenta. Ó. Deixa eu só atualizar aqui. Ó. Se você tentar digitar letra, ó, ele bloqueia. Perceba que na lateral aqui, ó, ele aparece para você uma seta indicando um valor que você pode colocar. Ó. Você pode colocar aqui, ó. Ou diminuir, ó. Só que, porém, perceba que você pode colocar números negativos e números positivos. Você pode limitar esse valor que ele vai colocar. Como assim limitar? Você pode voltar e falar da seguinte forma. Vou dar um Enter. Só funciona em questão de números. Você vai colocar aqui o mínimo, ele quer igual a 0. Quer dizer que quando chegar a 0, ele não coloca mais. Ó, vou voltar ao nosso código. Vou dar um F5. Vou clicar aqui, ó. Quando eu clico, ele não deixa mais descer a partir do que 0, menor do que 0. E posso colocar um máximo. Ah, eu quero no máximo. Opa, eu quero no máximo. O máximo 5 caracteres. Vou salvar, vou voltar no meu código, vou dar um F5. Ó. Então, até 5 números. Então, eu vou colocar aqui, ó. 0, vou subir. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ele não deixa mais. Mas se eu colocar aqui, ele aceita? Ele aceita. Se eu colocar, ele aceita. Só que o que vai fazer a diferença? Ó? Vou vir aqui, ó, vou preencher os dados, o e-mail, deixar o sexo, deixar o endereço. Olha o que vai acontecer, eu deixei como 10. Ó. O valor deve ser menor ou igual a 5. É como fosse o quê? Uma restrição, uma validação. Se você fez algo de errado que não esteja nesta faixa aqui, ó, ele dá essa mensagem de erro para você. Então tome cuidado. Vamos voltar lá, ó. Então você só usa o number quando você tiver certeza e também que não quer colocar texto aqui dentro. Então essa é uma das formas. Então aprendemos o number. Você pode usar o text? Pode usar o text, mas o text é alfanumérico. Legal, vamos para o próximo. Vamos para o CEP. Vou fazer mais um aqui, ó. P. Então vamos label. Colocar CEP, esqueci o número aqui também, ó, CEP. Opa, colocar um BR.
Opa, coloquei maiúsculo. No HTML não tem essa diferença. Vou colocar input type, opa, sepper, você vai colocar number, legal. Se você colocar sepper como number, o type dele como number, lembrando, você não pode colocar aquele traço do sepper, aquele ponto do sepper. Eu posso fazer uma máscara, o que é uma máscara? A forma que o usuário vai... Pode, mas eu uso o JavaScript. Eu vou colocar o sepper como text aqui convencional também, que o usuário pode digitar o traço se quiser. Vou colocar da seguinte forma, o name dele, CEP. Vou colocar o ID dele, CEP. Vou dar um Enter aqui para ficar mais fácil. Vou colocar nele também o placeholder. Placeholder eu não vou precisar. Vou colocar o placeholder. Vamos lá. Placeholder. Vou colocar digit CEP. Vou colocar o tamanho dele, ó, size. Desse coloca um tamanho razoável para você. Vou colocar 20 caracteres, visível. Caracteres não, tamanho dele no navegador. Vou colocar aqui, ó, o máximo de letra que ele aceita, de caracteres. Vou colocar aqui, do size, vou colocar 10. E assim vai indo. Ó. Vou salvar, vou voltar para o navegador. Ó. Vou dar um F5, ó, apareceu o CEP aqui para mim, ó, CEP. Lembrando que eu não estou preocupado com o visual, estou preocupado com a formatação semântica dele. Legal, vamos voltar. Eu vou fazer o bairro, a cidade, vou fazer o mesmo conceito. Eu vou copiar isso aqui, ó. Copiar, que é o mesmo conceito. Vou dar um Enter. Vou colocar aqui, ó, o bairro. Mudo o contexto aqui também, para bairro. Vai ficar mais fácil, mais rápido. Mudo a quantidade dele para 50. Posso mudar aqui também para 50. Salvei. Esse foi o bairro. Então, estou dizendo para o usuário que eu estou criando um formulário de bairro. Bairro. Vou arrumar aqui. Bairro. Legal. Vou salvar, salvo e volto para o navegador. Ó. Vou visualizar. Começou a ficar o meu formulário com a característica para o usuário preencher. Volto lá. Vou fazer a cidade. Legal, vou fazer a cidade. Vou copiar de novo. Ó, vou copiar. E fazer o mesmo procedimento. Ctrl V. Vou colocar cidade. Cidade. Vou preencher aqui também. Opa, esqueci o type aqui, ó. O name. Lembrando que eu tenho que mudar o name. O name é o que vai pro servidor. Para eu identificar o dado que está sendo pegado. Pego lá. Vou colocar aqui, ó, a cidade. Cid. Vou colocar aqui também como Cid. Mudar para cidade. Deixa eu arrumar aqui, ó, bairro. A mente vai, o outro não, e o corpo não vai, né? Bairro. Vou salvar, volto o meu navegador, dá um F5, ó, apareceu cidade. Tá começando a ficar com característica de formulário convencional. Legal. Fora a cidade, o que você tem mais? Você tem outros campos. Quais são os outros campos? O estado. Opa, para eu mexer, vai ficar um pouquinho grande essa tela, para a gente dar continuidade, para a gente não perder o raciocínio. Esse vídeo. Vamos fazer agora o campo do estado. É como para quem tem aula de C# e outras linguagens, como se fosse um combo box. Então vamos lá, só que nem um select. Vou copiar o parágrafo. Vou colocar aqui embaixo, dentro do field set. Dar um Ctrl V. Vou colocar aqui, ó, estado. Estado. Vou colocar estado. Legal. Vou tirar aqui, ó, esse input, porque esse input a pessoa não vai digitar, a pessoa vai selecionar o estado. Eu vou dar a opção para ela selecionar o estado. Então eu tenho uma tag diferente, uma tag de grupo aqui. Então, para eu utilizar a formatação do estado, eu uso o select. Select. Ele é uma tag de grupo, Ou seja, ele tem opções lá dentro, mas ele pertence ao formulário. Se eu salvar e voltar no navegador, ó, vou voltar no navegador, vou atualizar. Ó. Ele aparece para mim, ó, aqui, ó, uma caixa que parece um combo box, mas ele não é um combo box, no HTML é o select. Então eu tenho que dar minhas opções. Para eu dar minhas opções, eu tenho tags lá dentro, fila dentro dela. Quais são as tags? Primeira coisa, antes de mais nada, eu tenho que identificar ela. ID, vou colocar estado. Vou colocar o name para eu saber qual estado estou pegando, eu vou colocar estado também. Aqui dentro eu tenho que colocar as opções que eu quero. Então eu vou colocar aqui, ó, option, que é uma tag.
Dentro de opt é uma tag de formatação. O que tiver entre elas aqui, ó, o que tiver entre ela aqui é o que vai ser visualizado para o usuário. Legal, então vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, acre. Então quando eu salvar e visualizar no navegador, ó, vou visualizar no navegador, apareceu o acre. Só que, porém, quando eu selecionar o acre, não é a palavra acre que vai ser enviado. Eu tenho que ter aqui, ó, um atributo chamado value. Esse atributo value é o que vai ser preenchido. Então eu vou colocar aqui, ó, AC. O AC é o que vai ser enviado para o servidor. Quer ver? Ó? Vamos fazer o teste. Vou salvar, vou atualizar. Eu só tenho uma opção. Ó. Vou preencher meus dados. Ó. Vou deixar como está. O number, o CEP, o bairro, a cidade. Vou deixar, como só tem um, ó, vou deixar enviar. Perceba que ele preencheu todos os dados aqui para mim. Ó. Vamos lá. Ó. Preencheu todos os dados aqui. Ó. O nome, o e-mail, só puxar um pouquinho. O sexo, o endereço. Opa, o CEP. Oh, vou puxar mais. O bairro. Lembre-se que o e-comercial é a divisão, é a separação. Estado. Acre, tá vendo? O value veio como acre. Vou diminuir o zoom. Vou voltar lá. Ó. Vou voltar. Ao eu voltar, beleza. O value é o que vai ser mandado para o servidor. E o que tinha entre o options é o que vai ser visualizado. Então eu vou fazer outros. Então qual que são? Options. Vou colocar aqui, ó. Value. Vou colocar Alagoas. AL. Vou fechar aqui e vou colocar Alagoas. Coloquei Alagoas. Vou fazer no resto, ó, Alagoas. Passo o próximo. Ctrl V. Vou colocar agora o Amapá. Então, Amapá. Vou colocar os 4 estados. Amapá. Vou colocar mais um. Ctrl C. Vou colocar o último. Vou colocar aqui, ó, Amazonas. AM. Vou colocar Amazonas. Vou salvar. Perceba que ao voltar, ó, vou voltar no histórico do navegador, vou dar um F5. Ó. Apareceu para mim os estados aqui. Ó. Opa, legal. Além de aparecer os estados, o sempre primeiro vai estar selecionado. O que eu vou vir aqui? Ó? Volto. Eu vou deixar sempre o primeiro campo, porque quando eu fazer uma validação no JavaScript, eu faço que o options esteja vazio. E coloco aqui ó, como selecionar. Ó. Selecione. Eu deixo essa opção. Daí no JavaScript eu faço, opa, o value veio vazio, se veio ali, mando ele procurar validar os dados de novo. Vou dar um F5. Ó. Apareceu aqui para mim, selecione. Legal. Essa aqui é um deles. É uma das opções. Beleza? É uma das opções que a gente tem. O que eu vou fazer aqui? Vamos supor que eu tenho mais estados aqui. Ó. Eu vou simular isso aqui. Ó. Eu tenho mais estados. Vou copiar isso aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho os 27 estados todos. E quero agrupar esses estados aqui. Quero agrupar ele. Como assim agrupar? Eu quero deixar ele agrupado. Mostrar aqui para mim. Ó. Vou voltar só no código. Mostrar aqui ó, que esses 4 estados fazem parte de um grupo. Que esses 4 estados fazem parte de outro grupo. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó. Eu tenho uma tag que só pertence à tag select, que é o group. Option group. Eu vou falar o seguinte, abriu ela lá em cima, eu vou agrupar ela aqui, ó. Vou agrupar ela aqui. Ela está agrupando esses 4 estados. Vou tirar o selecionar aqui para fora. Vou tirar o estado para fora. Vou subir, ó. Vou colocar aqui dentro ó, um label. E esse label é o que vai ser mostrado para o usuário lá. Label. Vou colocar aqui, ó. Grupo 1. Vou salvar. Volto para o meu código, vou dar um F5. Olha o que aconteceu. Ó. Ele deu uma indentação. Ele falou que esses 4 estados pertencem ao grupo 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo. No de baixo. Então, option, group
Fechei. Vou pegar ele aqui, ó, Ctrl X, e vou jogar embaixo, ó, Ctrl V. E vou colocar um label. Label, grupo 2. Vou fazer de novo embaixo aqui, ó. Option Group. Vou copiar, vou tirar a tag de agrupamento dele e vou jogar embaixo aqui, ó. Joguei. Vou colocar um label aqui dentro. Label. Vou colocar aqui, ó, um grupo, outro texto. O grupo 3. Eu posso colocar qualquer nome no label, ou que vai ser aparecer para o usuário. Vou salvar, vou voltar, vou dar F5. Ó. Vou visualizar. Ó. Perceba como que ele ficou. Ele falou da seguinte forma, que o grupo 1 você tem esses grupos, que o grupo 2 você tem esse. Perceba que ele deixou meio indentado, deixou aqui meio negrito, mais chamativo. Fica mais fácil. Beleza? Você tanto pode utilizar o group, é uma opção, ou sem o group. Cabe a você escolher. Vou salvar e vou deixar para vocês. Beleza, pessoal? Ainda darei ainda continuidade no formulário, que tem mais elementos novos ainda. Eu vou explicar mais ainda para vocês. Beleza? Até a próxima aula.